Falei para ele que é o nome do meu sogro também, Zé Eugênio. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de nós estarmos aqui. Agradeço ao presbítero Daniel, em nome do meu filho. Amém? Está conosco a minha esposa, Diaconisa Andréia, a nossa querida irmã Sidney. Está também conosco a missionária Conceição, o irmão William está aqui conosco, a irmã Rosa, a irmã Merielle. Temos os nossos irmãos que estão acompanhando essa noite maravilhosa. Amém? Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos colocado. Hoje eu vim de Indiana, né? Eu estive na semana passada pregando na igreja Nova Vida, e lá estavam pedindo oração pela missionária, o casal de missionários lá na Índia. Eu então vim hoje representando a Índia, para estar orando para aqueles missionários que estão ali na Índia, assim, pregando o Evangelho de uma forma muito mais difícil do que nós aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Meus amados irmãos, eu gosto de compartilhar a palavra do Senhor, e dentro do decorrer da palavra nós vamos falar um pouco de projetos de missões urbanas, missões transcultural, né, e missões mundiais. Então serão três frentes de missões que nós estaremos aqui apresentando a igreja aqui e despertando nos irmãos esse desejo pela qual o Senhor ele idealiza para a igreja de Cristo. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo número 4, verso de número 13. Tiago 4, verso de número 13. Podemos junto, irmão? Sim, irmão? Amém? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Agora não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Gostaria que você pudesse repetir comigo esse último versículo. Portanto, vamos lá, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vamos lá? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que já foi lida em nosso meio. A palavra, Senhor, é o próprio Deus que se faz presente em nosso meio. A palavra que é viva e eficaz, Senhor. Oramos, ó Deus, para que haja manifestação do Teu poder através da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor use o Teu servo como canal, instrumento da Tua palavra, e que assim diminua Ele e cresça o Senhor. E todo o povo Deus diga amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu trouxe nesta noite a nossa missionária Conceição, por favor. E o tema dessa mensagem é a chave certa para cada cadeado. Então ela vai distribuir agora entre os irmãos 7 chaves. Ok? Se sinta privilegiado em você ganhar uma dessas chaves, porque no final você vai pegar essa chave e vai ver o propósito dessa chave na sua vida.
Senhor, que nós acabamos de ler, diz assim no versículo de número 15: em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Qual é a vontade de Deus? A sua palavra no livro de Marcos 16:15 está lá no texto áureo, vai dizendo a ordem de evangelizar. E diz o texto: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Lá em Mateus 28:19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então esta ordem já foi delegada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe intermediários. Foi dada direto de Jesus para nós. Então a palavra aqui no livro de Tiago diz assim: em vez de ele dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto o quê? Isto já está na palavra. O que está na palavra? Está dito na palavra. O cristão ele tem que obedecer à palavra e às autoridades delegadas por Deus. Mas a palavra, ela diz o que nós devemos fazer. E uma das coisas que nós devemos fazer como igreja de Cristo é pregar o evangelho. Lá em Atos 1:8, esperai para que do alto seja revestido com poder e o quê? E autoridade. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a palavra está dizendo. Esse grande avivamento chegou para a igreja. A igreja hoje tem que pregar aquilo que o Senhor já delegou para ela. Então nós vamos entender que a vontade de Deus é sempre que nós sejamos a sua testemunha, pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Paulo mesmo diz: não me canso de pregar em tempo e porque me imposta esta obrigação. Não que eu não queira, mas ele me imposta essa obrigação. Então eu não tenho mais escolha. Quando me imposta essa obrigação, eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo. Então uma das chaves das missões, eu vou entender que você talvez ainda não entenda isso, mas é o tempo. O tempo tem sido um fator predominante para atrapalhar, como também para trazer grandes resultados na vida. E o fator do tempo tem sido um dos fatores que tem assim assolado a humanidade, porque as pessoas estão ansiosas, estão deprimidas, porque elas não conseguem dar conta de tantas coisas que têm que fazer durante o dia. E o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse: nos últimos dias, os dias serão abreviados, faltará tempo. E esse fator é predominante para aqueles que queiram pregar o evangelho. Porque quem prega o evangelho, ele vai lutar contra o tempo, contra o seu